A linguagem que Deus não fala. Esse ambiente é bom, mas eu vou precisar de 2 ou mais domingo para a gente falar sobre isso aí. Então a gente vai se vendo por aí, tá bom, igreja? Em quarta-feira. Toma jeito, vem para quarta-feira, vem adorar o Senhor quarta-feira. Domingo pela manhã, muito bom. 2 escolas com Elane. Elane humilhou a gente aqui, meu Deus do céu. Ela liberava o pessoal para café, ninguém ia tomar café. Porque o pão aqui tá, né? O pão tá tão gostoso, né? É igual essa palavra aí, a linguagem. Né? Você sabe que a linguagem é uma estrutura de comunicação que existe, né? Diversos modelos de voz, escrita, gesto, né? Mas ela expressa um sentimento, uma vontade, uma direção, né? Então a linguagem que Deus não fala, irmãos, porque Deus tem uma linguagem. Linguagem da fé. Linguagem da fé, a linguagem da paz. Irmãos, nosso Deus é o Deus de paz. Leitura, saber se tem Deus ou não tem. A paz. A casa tem Deus, tem paz. Não é porque está escrito, não é porque tem uma Bíblia aberta, não é porque as pessoas frequentam um lugar que tem. Não. Tem paz, irmãos. Tem. A Bíblia diz: seguir a paz com todos. Se possível, depender de você, paz com todos. Depender de, às vezes não depende, mas aí o céu sabe diferenciar, irmãos. Não vem enrolar, não. Minha mãe já dizia: meu filho, quando um não quer, 2 não brigam. Por isso que não tem briga aqui. Eu louvo a Deus pela ágape, irmãos. Amém? Glória a Deus. Outro ambiente, irmãos. Deus está no ambiente de alegria, irmãos. Alegria. O crente tem que ser sinônimo da alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Está escrito lá em Colossenses 4:4. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo. Não tem outra vez vos digo em outro ambiente, mas na alegria tem. Engraçado isso, né? Põe para nós aí, 4:4, Filipenses. Você conhece esse versículo? Já conhecia isso aí? Colossenses? Filipenses 4:4. Falei Colossenses? Filipenses 4:4. Me sustentou em dias difíceis. Ela começou a chorar, viu? Começou a chorar. Ela chora toda também. Ela fala: filho, vamos no shopping. Eu falo: não, não quero ir shopping. Gosta de um shopping? Nunca, não sei. Que mulher gosta de shopping? Não sei porquê. Eu não gosto de shopping. Quer me aborrecer? Outra coisa que eu não gosto é que eu não gosto de comprar roupa. Não gosto. Não falei para você que eu sou meio esquisito? Eu sou meio esquisito. Não gosto de comprar sapato. Quer ver acabar com o meu humor? Vamos comprar. Enrolo para comprar. Enrolo. Ela não, ela fica logo feliz. Amém. Mas é legal, né? É legal comprar. Aí, ó. Alegrai-vos algumas vezes. O time perdeu. Alegra, irmãos. Acabou a gasolina do carro. Furou o pneu. Marido não quer ir no shopping. Alegra. Sempre. O que é esse sempre, Leandro? Sempre. O sempre da Bíblia, da palavra, é sempre mesmo. No Senhor, irmão. Olha só. Olha o segredo. Não é no sempre, é no Senhor. Aí diz assim: ó, outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, irmãos, você tem motivo para se alegrar, irmão. Você é nova criatura, você está em Cristo. Quem está em Cristo, irmãos, é uma nova criatura. Isso não é bom, não? Você não fica alegre com isso, não? Eu fico todo alegre. Meu Deus do céu. O céu me escolheu, eu tenho Deus. Então, Deus está nisso aí, irmãos. Deus está no amor, porque Deus é amor, irmãos. O amor está tão baixo, né? A gente fica vendo as pessoas. Um troço que eu, não vou até externar aqui. Eu estava pensando ali agora, mas eu vou até externar aqui. Eu acho que está gravando, tá? Não tem problema, não posso falar. Eu não gosto desse negócio de podcast, né? Podcast. Eu nunca vou fazer podcast. Pode escrever aí. Eu nunca vou fazer podcast. Pode me chamar, eu não vou. Vou fazer malcriação.
Sabe por quê? Eu vejo um monte de gente lavando roupa suja, irmãos. Coisas que acontecem nos bastidores da igreja, irmãos. É a mesma coisa na tua casa. Lá acontece um negocinho, uma situação na tua casa, você vem falar aqui. Aconteceu na sua casa, fica na sua casa. Não é isso? Aí as pessoas começam agora a contar as deficiências. Que, é claro, irmãos, que a gente lida com seres humanos, irmãos. Onde tem ser humano, irmão, tem situação, tem problema. Quer acabar com o problema? Acaba com o ser humano, acabou o problema. Deus não faz assim, irmão. Deus é longânimo. O perfeito entende quem não é. Aí eu vou pegar situações que acontecem aqui, né, e vou ficar lá no podcast, porque o podcast, irmãos, é uma pessoa lá rindo, o outro falando lá, contando. Aí ontem eu estava vendo aí um pastor falando umas coisas aí, não sei o quê. Poxa, coisa que acontece dentro da igreja, ambiente nosso, irmãos. Esse troço aí, acho que o diabo que inventou esse negócio aí. É claro, tem podcast bom, positivo, evidentemente que tem. Mas aí perverte a situação. O que é perverter? Perverter você pega esse microfone aqui, eu vou perverter ele. Qual é a função dele? É amplificar o som, é falar. Aí vou bater ele com... Estou pervertendo. Estou usando algo num lugar errado, de maneira errada. Né? Então, também não vou ser radical que todo podcast é ruim. Não, evidentemente que não. Mas, infelizmente, mas por que isso aí? Por causa do amor, irmãos. Outro dia eu vi uma pastora, não vou falar o nome por causa da ética, viu, gente? Uma mulher de Deus, uma mulher séria. Gente, mulher de Deus, mulher séria. Só porque está atravessando um problema com a filha dela, irmãos, ela já não está triste, irmãos. Já não basta a situação dela, agora fica os outros aí rindo, ridicularizando a pessoa. Isso é o quê? Isso é amor, irmãos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isso é triste. E essa palavra Jesus falou para os discípulos, né? Então, a dor do outro te alegra, a tristeza do outro te alegra, o fracasso do outro é tua alegria. Pensa 2 vezes se você é de Deus. Pensa 2 vezes. E eu fico feliz, aonde eu fico feliz? Ele diz assim, o amor de muitos, não falou todos. Se ele falasse todos, aí fecha a Bíblia, acabou e vão embora para casa, acabou. Mas falou muitos, porque ainda tem uma partezinha. Tem um grupinho aí, né? Por isso que a síndrome de Elias, né? Qual foi a síndrome de Elias? Ele achou que estava só ele era o adorador, só ele era o honesto, o íntegro. Aí o Senhor falou para ele, não, você está enganado. Eu reservei para mim 7.000 almas que não se curvaram a Baal. No Brasil tem. No Brasil tem. Tem muitas igrejas boas também aí, muitos pastores bons aí, irmãos. Muitos pastores, ministérios sérios aí, né? Então, irmãos, é a palavra de Deus, irmãos, é algo fantástico, irmãos, maravilhoso. E você tem que entender também que nós estamos vivendo os últimos dias. Os últimos dias é um conjunto de anos. Conjunto de anos. Né? Dias difíceis mesmo. O amor vai se esfriar. Aí Jesus fala, quando o Filho do Homem vier, achará fé sobre a terra? Na ágape ele vai achar aqui, na ágape ele vai achar. Nós estamos ministrando fé. Fé é você ficar firme, pô. Firme, independente das circunstâncias. Fica firme aí. Fica de bobeira aí não, porque o combate é real. Foi até ministrado, o Lani falou umas 4 ou 5 vezes, eu reparei, ou mais, né? Conservando a fé e a boa consciência. Está lá em 1 Timóteo 1,19, põe para nós aí. Quem foi abençoado com essas palavras, irmãos? Ó. Mantendo primeiramente que, a fé.
Isso é a palavra de um pai espiritual para um filho espiritual. Mantendo fé e boa consciência. Que consciência boa é essa? É que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você nasceu de novo. Você está em Cristo. O amor de Deus foi derramado no seu coração. Então não adianta dizer que não tem amor. Esse amor é o ágape. Está lá em Romanos 5,5, se você quiser depois verificar. Aí diz assim, ó: portanto, alguns, isso eu também fico feliz aí, se alguns aí, ó, abre uma lacuna, há uma possibilidade, ó, tá firme aí, ó. Alguns, se fala assim, todos, e pegou, alguns, por quê? Negociou a fé, negociou a boa consciência, ficou olhando para os outros, aceitou essa palavra, é assim mesmo, não tem mais jeito, está tudo errado, todo mundo é assim. Não, todo mundo não. Todo mundo não. Você é todo mundo? Você não é todo mundo. Quem está entendendo aí, gente? Nós temos que falar a linguagem de Deus. A linguagem de Deus é a linguagem da fé, do amor, da paz, da alegria, da saúde. Mas Deus não fala qualquer linguagem, não. Vou te mostrar isso aí. Tá? Lá em Deuteronômio, capítulo 1. Me sustentou. Em quê? Em dia difícil, dia de fácil. Para Deus é tudo a mesma coisa. Isso aí basta uma palavra dele. Se Deus é por nós, agindo Deus, o Senhor é meu pastor. Sabia que esse nada não existe? Se a gente corrigir a Bíblia aqui, a gente vai chegar no nível assim de corrigir isso aí. É corrigir, veja bem, não é corrigir o que foi escrito, é a interpretação. Não é isso, pastor? A gente estava conversando isso aí, a interpretação. Porque quando fizeram a tradução, principalmente para a língua portuguesa, viu? A língua portuguesa é muito complicada, ela é muito pobre, né? Então, os biblistas, os eruditas, né? Os homens aí reunidos aí, que ficaram reunidos para traduzir a Bíblia, tiveram muita dificuldade, né? Para poder encaixar uma palavra que no original quer dizer. E no original não tem nada. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque o Davi, que era um pastor de ovelha, ele não estava falando das coisas de fora, estava falando dele, ele não vai faltar. Pastor, então, o exato é: o Senhor é meu pastor e ele não vai faltar. Ele não está falando das coisas, o que não pode faltar em meio a tantas coisas, é ele. E tem outras coisas mais, né? Mas isso não altera, irmãos, não altera a fé, altera a maneira de você entender isso quando você acessa uma dimensão de um nível elevado, que é o melhor, né? Porque a Bíblia diz: caminhamos e prossigamos. Você tem que caminhar, prosseguir, crescer. Paulo, ele usou uma expressão que outro dia eu ministrei, 2 semanas, quando eu era menino. Ele não está falando da sua idade cronológica, ele está falando do nível espiritual. Quando eu era menino, eu me comportava como menino, que é óbvio. É óbvio. Porque os meninos da fé, primeira coisa que o menino da fé não tem: compromisso e responsabilidade. E essa foi na canela. Mas é menino. Não estou falando de homem de 40, você pode ter uma idade cronológica que tiver. Não diz nada para Deus. Isso aí não. Se você nasceu de novo, há uma possibilidade de nascer de novo. Que é pior ainda, né? Vamos dizer que você nasceu de novo, está em Cristo. Não significa que tu tem 50 aí que vai corresponder aos 50 no mundo espiritual. Não tem nada a ver. Não é porque você é um jovem de 18, 19 anos, que você é um jovenzinho, que você não tem a compreensão de um adulto. No mundo espiritual pode ter, sim. Por exemplo, Timóteo era um jovem. Timóteo. Paulo fala para Timóteo, sim, Paulo, ele dá o... Né? E ele não era só um jovem, ele era um jovem pastor. Ele liderava
um grupo, uma igreja, né? Então isso mostra para você que uma coisa é uma coisa, eu sempre quis dizer isso, né? E outra coisa é outra coisa. Então, mas é visível isso aí. Primeira coisa que uma pessoa jovem espiritualmente, não é assim um jovem normal, assim, tem compromisso, tem responsabilidade. Depender de uma criança, segunda-feira, chovendo, com frio, quer estudar? Estuda de manhã. Quer acordar? Não fala que é mentira. Vai brigar com a carne. Pode até não faltar, mas vai estar ali. Agora, quando você tem responsabilidade, meu irmão, tu pula. A responsabilidade o que é? Eu fiz uma carreira militar de 33 anos, direto. Nunca, está aqui, ó. Eu prego com mulher na frente. Nunca cheguei atrasado. Eu sempre trabalhei centro e zona sul. Centro e zona sul, sempre. Nunca antes, sempre. Nunca, porque responsabilidade. Eu não podia faltar. A minha falta, um atraso ia dar um problema terrível e complicar a responsabilidade. Agora, uma criança não tem, mano. A criança não tem responsabilidade. A criança não sabe a gravidade de pagar uma conta de luz atrasada. Ela não quer nem saber se tem conta de luz. A criança sabe? O Juan sabe, a Rebeca sabe. Tem que pagar água, imposto de renda. Não quer nem saber. É assim no nível espiritual. Então, a responsabilidade, irmãos, é fundamental. A gente olha. O pior é que passa ano e ano e ano e não há crescimento. A pessoa não sai do lugar. Ela fica ali, né? A ponto de o Paulo, uma vez, ele falou assim: eu quis falar com vocês como homens espirituais, como pessoas maduras, mas não tive condição. Isso é cruel também, sabia, irmão? Está lá em 1 Coríntios capítulo 3. 3:1. 1 Coríntios 3:1. Quem está entendendo aí, gente? Eu, porém, irmãos, não é para o mundo, está vendo? É, irmão, é para a igreja. Não vos pude falar. Olha, irmãos, e esse homem aí, irmãos, meu Deus do céu, quem não quer ver esse homem pregando na igreja, irmãos? Apóstolo Paulo. Não vos pude falar como as espirituais. Não tem como, ou seja, com pessoa madura, com pessoa com compreensão de nível elevado. E sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Então eles não receberam. Você pode reparar, o pastor já falou isso, a igreja de Corinto, o apóstolo Paulo está sempre apagando fogo. Sempre um problema. É sempre um mimimi, sempre um negocinho, mas porque não tem condição. Agora, eles tinham todos os dons. 1 Coríntios 1:7, daí. Isso aí que é fantástico, né? Eles tinham todos os dons. Olha lá. Eu, por exemplo, nunca conheci uma igreja com todos os dons, nem no Brasil, nem fora do Brasil. Nunca conheci e não conheço. E quem eu sei que é naipe também não conhece. Mas a igreja de Corinto tinha. Olha lá. De maneira que não vos falte nenhum dom, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Não faltava nenhum dom, todos os dons eles tinham. Então, dom não traz maturidade. Falar em língua não traz maturidade. Gritar não traz maturidade. Mas uma jornada de obediência. Uma jornada. E sempre no Evangelho, presta atenção, isso é segredo de crescimento, gente. A gente vai falar muito isso aí para frente. Deus nunca vai trazer um anjo para ministrar só para você. Deus vai trazer vidas, pessoas para ministrar sobre você. Foi assim com Timóteo. Paulo tinha um Timóteo, Timóteo tinha um Paulo. E não é assim, recebeu e já vai começar. Não, espera um pouquinho. Outro dia eu estava vendo aí, não vou falar o nome dele aí, da ética também, um jogador famoso, aceitou Jesus, né? Aí ele começou, já levaram ele para a igreja. Estava ele lá, ele todo arrumadinho, todo mauricinho, todo bonitinho, já sentindo todo... A igreja não é esse ambiente, irmão, de glamour.
Aí ele começou a falar. Aí eu falei, tá vendo? Aí, só fala dele. Não, vou falar para vocês a minha carreira como jogador, como foi, empreendedor. Eu quero saber o que você é, meu. Quero saber de Jesus, da palavra. E a igreja é só. Essas igrejas naipe. Sabe qual é a igreja naipe? Pá! Então, mas as pessoas não são culpadas. Mas é o púlpito, irmão. Prega a palavra. Então, isso é um caminhar. Caminhar. Falei quarta-feira, vou estar falando mais aí sempre. Nunca a tua vida vai ser definida com a mensagem que você recebeu, uma palavra que você recebeu. Irmãos, não existe uma palavra que vai transformar você de uma hora para outra, tua vida vai virar maravilhosa, acabou. Não existe isso, é utopia. É de fé em fé. De glória em glória. A palavra que trouxe transformação, ela produziu zoe em você, vida. Essa é outra coisa. Você transformou você. Se é que você deixa chegar no seu coração, que pode ficar só no ambiente da mente. Então essa palavra, ela explode em você e transforma você em nova criatura, em menino ou menina de Deus, de Jesus. Pode ser o que for, mas está em Cristo. É o começo de uma obra, gente. Veja bem, é o começo, não é o fim, não é o meio. Aí você vem, reparei que a Elane usou muito essa expressão, basicão, basicão. Quantos lembra? Basicão é o início, começou. Aí tem pessoas que param por quê? Até que todos cheguemos. Tem um lugar para chegar, filho. Mas qual lugar, pastor? Qual ambiente? Não é um ambiente físico, gente. Nem de ideologia humana, nem de concepção humana, mas de um homem de Deus com uma revelação da natureza de Cristo. Isso é um ambiente de maturidade. Aí você vai fazer uma leitura que tudo passa. Esse ambiente que você gasta tempo, mais tempo, esquentando cabeça, se estressando, não vale a pena. Tem gente que está se matando no trabalho, se entregando no trabalho. Pastor, mas é errado. Não estou falando de errado. Estou dizendo onde está o teu coração. E uma pessoa madura vai estar com o coração em Cristo. Vai entender, vai se estressar menos por aquilo. Tudo passa. Não leva. Primeiro que criança não leva a sério isso. 1 João 2,17. Quer ver? Eu vou te mostrar isso aí. Então a linguagem de Deus é a linguagem da fé, a linguagem da maturidade. O mundo passa. A pessoa madura entende isso aí. O mundo passa. Como a sua concupiscência. O que é concupiscência? Vontade da carne. Tenho vontade disso, vontade daquilo, vontade. Passa. A maturidade passa. Aí diz assim, aquele, porém, que vai na igreja e fica ouvindo o pastor, está escrito isso? Aquele, porém, que faz a vontade de Deus. Existe uma vontade. Só que essa vontade vai sobrepor a sua vontade, que todo mundo tem vontade. Jesus tinha vontade, sabia disso? Jesus tinha vontade. Mas ele não quis fazer, ele não veio fazer a vontade dele. João 6,38, põe para nós aí, rapidinho. Então você vai entender isso aí vai crescendo. O que é um grão, olha só, o que é um problemão, vai ser um probleminha. Isso que de repente você acha que é algo absurdo, nesse nível, isso não vai significar nada para você. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, olha só, mas a vontade daquele que me enviou. Ele tinha uma vontade, mas ele não. Então, no ambiente de maturidade, de crescimento, você vai entender isso com facilidade. No outro, caso contrário, você vai estar sempre buscando coisa, fazendo isso, fazendo aquilo, achando que vai chegar, vai ser, vai ter, vai ficar sempre nesse giro da incredulidade, giro da apatia, giro da dificuldade. Você vai estar sempre andando em círculo. Você pode reparar, uma pessoa fica, às vezes, a pessoa fica andando em círculo assim, inventando coisas.
E quando você chega no nível de maturidade, pelo menos mínimo, você começa a fazer a leitura das coisas, do tempo, das circunstâncias, da família, do ambiente onde você congrega, das pessoas. Gente, isso é legal, isso aí, show de bola. Isso aí é outro. Está lá na curva, viu, gente? Está lá na curva. Se a palavra fala para a gente andar no que tem alcançado, porque é possível. Deus nunca vai mandar a gente fazer, falar ou chegar não sendo possível. Se Deus falou, irmãos, vamos acreditar. Nós falamos aí, então, Deuteronômio, capítulo 1, capítulo 1. Deuteronômio, essa palavra significa, viu? Repetição de lei ou segunda lei. Essa palavra Deuteronômio significa isso aí. Ou seja, Moisés está falando de novo, né? Que a Bíblia diz assim, né? Uma coisa disse Deus 2 vezes eu ouvi, isso é bíblico. Já no Novo Testamento, diz assim, não me é cansativo dizer as mesmas coisas. Isso também é muito importante, falar as mesmas coisas, repetir, para estar gravado, para estar arrumado, né? A gente está sempre conectado naquilo que Deus quer que a gente esteja, né? E aqui não foi diferente. Mas deixa eu te falar, um segredo de fé. Essa palavra que a gente está lendo, que está escrita, um dia foi falada. Um dia foi falada. Você sabe que a palavra foi falada para ser escrita. Escrita para ser falada. Mas isso é outro ambiente de fé também, lá na frente. Porque aí vai assunto de quem falou, de quem não falou, para quem falou, por que falou. Aí é um ambiente mais... vai requerer de nós um ambiente mais maduro, né? Então no verso 27 diz assim, ó, Moisés falando então para o povo, não qualquer povo, povo de Deus: murmuraste nas vossas tendas. Meu Deus, olha, essa linguagem Deus não fala, irmão. Murmuração. Se tem algo que entristece o coração de Deus, é murmuração. Só que eles não murmuraram em qualquer lugar, nas casas, nas tendas. E disseste, olha só, nas tendas, e dissestes, o Senhor fica ligado, hein? Tem o Senhor contra nós ódio. Que palavra pesada, irmãos. Que palavra pesada. Então a gente consegue ver que é um povo totalmente ignorante, não conhece Deus. Não conhece Deus. Eles falavam isso nas casas, não era nos cultos, não era no ambiente sacro, que a gente chama de sacro, reunião solene, de adoração, de louvor, era nas casas. Então Deus não fala essa linguagem. Isso entristeceu o coração de Deus. Primeiro, pelo fato de um povo não ter mínimo de consideração e gratidão por um Deus tão bom que resgatou, com esse resgate aí de força, de alegria, de vida, dando um novo tempo para eles, um novo panorama de vida, um novo propósito de viver. Eles viviam sobre a vara de açoite do povo do Egito. Eles viviam lá sem esperança, sem perspectiva, porque eles não tinham nada. E o nada é que era amigo deles. Não tinham nada, não tinha perspectiva de nada. Nada era deles, nem o filho. Olha só, gente, isso é cruel. Nem os filhos nas barrigas das mães eram deles. Esse povo vivia lá aproximadamente 430 anos, chorando, sofrendo, clamando. Tem uma parte que Deus fala assim: eu ouvi o clamor deles. Eles começaram a clamar, porque o momento difícil faz a gente lembrar de Deus, mas quando a bênção vem, às vezes a gente esquece de Deus. Isso tudo fica anotado. Por isso que a Bíblia fala lá em Eclesiastes, que é curva também, lá na frente, há um memorial do justo. Tudo que você faz, tudo que eu faço, tudo que eu falo, está sendo escrito.
Eles diziam isso aí nas casas, nas tendas. Tem Deus, porventura, o Senhor, ódio de nós? Nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus. Os amorreus eram povos que viviam nas montanhas ruins. Eles não trabalhavam, eles não faziam nada, eles só saqueavam os outros. Eles não se submetiam ao Egito, né? Eles ficavam distantes. Mas contrapartida, eles não trabalhavam, não plantavam, eles ficavam assim, ó. Porque era o que ia acontecer na mão dos amorreus, e nos destruir, porque eles saíram de lá, estavam expostos. Então era esse o pensamento que eles tinham de Deus. É claro que não conhece Deus. Que quando você conhece Deus, irmãos, é diferente. Eles tinham que se alegrar, se abastecer de esperança. Caramba, para onde a gente vai? É uma terra boa. Como é que a gente vai ser? Como é que a gente vai construir a nossa casa? Eles começaram a falar essa língua. Essa língua Deus não fala. Por isso, cuidado com o que você fala em casa, que Deus ouve. Deus falou para Moisés: Moisés, ó, esse povo aí, eu estou ouvindo coisa aí, Moisés. Esse povo, Moisés, eles não querem chegar. Então como é que você vai andar, irmãos, com Deus, com esse pensamento? Por isso que a nossa mente tem que ser renovada. Tem gente que não leva isso a sério. Porque eu estudo, porque eu faço, porque eu sou, e nada disso vai arrancar sorriso de Deus. Porque você tem a cultura do mundo, das trevas. O Egito simboliza o mundo, irmão, as trevas. O Egito simboliza o mundo antagônico de Deus. Então, quando você vem para Jesus, irmãos, primeiramente você tem que ter esse espírito de gratidão, irmãos, de que você foi livre do império das trevas. Só isso aí já te motiva para trabalhar para Ele. Só isso aí já te motiva de servi-lo, de adorar, sem peso, sem dor. Quantos estão entendendo, irmãos? Deus abençoe os irmãos. Deus não fala essa linguagem, não. A linguagem que Deus fala é da fé, do amor. Ó, outra linguagem que Deus gosta: gratidão. Agradecer. O Adriano gosta muito desse versículo, né? 3,15, né? Colossenses 3,15. Em o quê? Em algumas coisas, sede o quê? Agradecidos. Agradecer a Deus. Vamos ficar de pé. Deus abençoe você e sua família. Vamos falar a linguagem de Deus. Linguagem do amor, da vida, da alegria, da paz, da gratidão. Ih, Deus gosta dessa língua. Estrutura de comunicação, viu, gente? Linguagem. Língua é diferente, gente. Língua é uma coisa, linguagem é outra. A linguagem, irmãos, pode ser diversas. Vai expressar um sentimento, uma vontade. E Deus está conectado com você. Deus está olhando. Ele olha você aqui, mas olha você indo para casa. Vai ficar vendo você segunda-feira, reclamando. Aí o cara está indo para trabalhar, está reclamando do trabalho. E quem não tem trabalho? Então você está indo trabalhar, pá. Reclama da mulher, reclama da esposa, reclama do carro, reclama do cachorro, reclama de tudo, reclama do pastor da igreja que demorou, disse que não ia pregar muito, mas pregou. Reclama de tudo, gente. Mas aqui não tem gente assim não, amém? Só tem gente aqui agradecida. Pai, muito obrigado por essa noite, essa palavra, Pai, e essa linguagem que nós temos aprendido, Senhor. Essa linguagem da fé, do amor, da vida, da alegria, da paz. Tu está nisso, Pai, tu está nisso, e nós também estamos. Obrigado, Senhor Jesus, por essa noite, por essa palavra. Vamos ficar nela, Pai, não vamos sair dela, vamos ficar nela, porque o Senhor tem compromisso com a sua palavra para cumprir, e nós cremos, Pai. Muito obrigado por essa noite.
Eu te peço por cada irmão, cada irmã, cada um que entrou aqui, Pai, vão sair abençoados demais, vão chegar nas suas casas e cada metro quadrado vai descer uma paz especial, saúde especial. Obrigado, Senhor, porque vamos ter uma semana abençoada, de saúde, de paz e de alegria. Muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu tem feito. Estamos certamente agradecidos, alegres, felizes, ó Pai, porque Tu é o nosso Deus, Tu é o nosso pastor, e nós sabemos que Tu não vai faltar, porque Tu é fiel, Pai. Tu é presente em todas as circunstâncias. Obrigado por essa noite, por essa igreja, por essas pessoas. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém. Amado irmão, do teu lado tem uma pessoa, fala com ele, com ela. Volte sempre, irmão, fica na paz de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Solte o som, gente! Fui!